Falar de pai é algo sempre complicado para mim. Isso porque eu perdi o meu pai muito cedo. E quando eu digo que eu perdi o meu pai muito cedo, eu não estou dizendo que ele morreu, não. Graças a Deus, ele está vivo. Mas a verdade é que aos 5 anos de idade, meu pai saiu de casa. E tá tudo bem. Foi um problema de relação que teve com a minha mãe. Mas, infelizmente, ele não soube separar o problema de relação com ainda assim continuar sendo pai. E isso é uma coisa que acontece e eu decidi que eu seria um pai diferente. Talvez você que está aí do outro lado passou pelo que eu passei, uma separação de pai, ou um pai que em vez de te jogar para cima, ficava te jogando para baixo. Talvez muitas coisas aconteceram. E muitas pessoas utilizam disso para ser exatamente igual ao seu pai. Tem pessoas que sabem de todos os defeitos que teve na sua criação e elas replicam quando elas viram pai, replicam para os seus filhos. E elas têm a desculpa de que foi isso que eu aprendi, é isso que eu tenho para passar, foi isso que eu herdei. Eu decidi fazer diferente. Eu decidi ser um pai totalmente diferente. Eu decidi quebrar o ciclo. E eu realmente acho que essa é a solução para todo pai que não teve um exemplo em casa. Então, como eu falei, quando eu me separei aos 5 anos de idade, meu pai foi viver com outra família. E em vários momentos a minha mãe praticamente passou fome para não deixar eu ter fome. Para vocês terem ideia, tinha vezes que ela me servia um prato de comida e eu falava: "Mãe, a senhora não vai comer?" Ela falava: "Não, mãe não está com fome." E a verdade, aquele era o único prato de comida. E eu fui crescendo e eu fui vendo aquilo ali, eu fui vendo as realidades. Meu pai comparecia uma vez ou outra, me dava um abraço, um beijo, perguntava como eu estava e voltava. Ele morava perto, no mesmo bairro, era questão de 3 minutos para até minha casa, mas ainda assim ficávamos semanas e semanas sem se ver. Simplesmente porque ele não estava sendo pai. E isso acontece, eu não estou aqui para dramatizar, eu estou aqui para aconselhar você que passou por coisas similares. Quando eu tive o meu primeiro filho, no caso a Alana, eu falei: "Cara, eu vou ser um pai diferente. Eu vou fazer tudo aquilo que o meu pai tudo ao contrário do que o meu pai fez." Então a vida inteira eu cresci ouvindo sobre o meu pai, sobre drogas, sobre mulheres, sobre adultério, sobre um monte de coisa na qual eu não me orgulho. E eu sempre prezei por fazer totalmente ao contrário. Então, meu pai é um cara que teve muitas mulheres. Eu decidi ter a minha esposa e jamais trair ela em algum momento, nunca trair a confiança dela. Meu pai, ele teve vários filhos e nenhum filho ele conseguiu ser presente. Hoje eu sou presente para os meus filhos. Além disso, meu pai teve problemas sérios com jogos. Eu sempre decidi não ter jogos, não ter esse problema com jogos, tá? Jogo do bicho, máquina caça-níquel, todas essas coisas. Meu pai, inclusive, já tocou muita coisa fora na época que ele era casado com minha mãe, por conta de jogos. Então, o conselho que eu tenho para dar para você é, ao invés de você usar de desculpa, mas meu pai era assim, e você replicar isso para o seu filho, quebre esse ciclo. E além disso, faça ser ainda muito melhor. Hoje, por exemplo, os meus filhos eles estão aprendendo sobre academia, sobre cuidado do corpo, sobre mentalidade, sobre dinheiro, sobre empreendedorismo. Se você conversar com a minha filha hoje, a minha filha ela tem um iPhone. Ela não tem um iPhone porque ela ganhou um iPhone. Ela tem um iPhone porque ela comprou o iPhone. Ela pagou R$ 3.500 à vista. Alan, mas como que a tua filha fez isso tendo só 10 anos? Agora ela fez 11. Mas ela comprou com 10 anos de idade. Ela simplesmente, na minha imersão presencial, ela vendeu pulseira. E antes da imersão presencial, na escola, ela vendia pirulito, no qual ela fazia R$ 15 todos os dias. Colocando 20 dias de aula, ela fazia no mínimo R$ 300, porque tinha alguns dias que ela ganhava mais. Então, desde cedo, ela já está aprendendo a empreender. Né? Na minha imersão, ela comprou as minhas pulseiras, eu não dei as pulseiras, ela comprou as pulseiras e ela vendeu as pulseiras. Eu simplesmente o que eu fiz foi dar uma mesa para ela e liberar o espaço para ela. Que na vida adulta ela consegue isso muito fácil, através de network, através de correr atrás. Então, basicamente, eu estou ensinando ela a empreender, ensinando ela a se virar. E se você perguntar para ela hoje assim, se ela vai querer ser CLT ou alguma coisa do tipo, ela diz que jamais, que ela vai empreender e que, melhor de tudo, ela vai fazer R$ 1 milhão até os primeiros 15 anos. Olha isso que legal. Talvez ela faça, talvez ela não faça, é totalmente possível, tendo o meu conhecimento ali para apoiar ela. Mas, independente dela fazer ou não, ela está com a mentalidade correta
E essa é a melhor herança que eu posso deixar para minha filha. Porque se ela continuar seguindo os meus caminhos, e eu não estou dizendo de pegar todo o dinheiro que eu faturei e dar para ela, jamais, isso não vai acontecer, ela vai construir seu próprio dinheiro. Mas se ela seguir o meu caminho, ela vai ser uma pessoa livre, com liberdade geográfica, com liberdade financeira, com liberdade de tempo, e é essa a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos. Então, ao contrário de tudo que eu vivi, falta de dinheiro, falta de um pai presente, falta desses ensinamentos, eu quebrei esse ciclo e eu tento ser um pai totalmente diferente. Essa daqui é a mensagem de Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você que é pai. E você que não é pai, mas está vendo esse vídeo, envie para um amigo seu que é pai. Entender sobre quebrar o ciclo e não ficar usando isso como desculpa foi o que mudou a minha vida. Eu poderia ter uma vida totalmente diferente. Poderia ser uma pessoa drogada, poderia ser um cara mulherengo que trai a minha esposa e que eu poderia estar, imagina, com todo o dinheiro que eu já ganhei, poderia ter largado a minha família e estar na rua, longe dos meus filhos, fazendo muitas coisas. Então, entender sobre isso, pegar mesmo o ensinamento do ao contrário do que o seu pai fez errado, pode ser fundamental na sua vida. Aproveita e curte esse vídeo aqui, se inscreve aqui nesse canal, porque aqui eu falo muitas coisas pessoais da minha vida que você não veria em nenhum outro lugar. Feliz Dia dos Pais e eu te vejo no próximo vídeo.